O professor Ivo Lavô, estamos à frente da disciplina de Legislação da Educação Brasileira, curso de licenciatura em Pedagogia da Unifique, Faculdades Integradas do Ceará. Vamos hoje tratar do título 3 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9394, de 20 de dezembro de 1996. O título 3 trata do direito à educação e do dever de educar. Artigo 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de educação obrigatória e gratuita de 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. É interessante nós aqui falarmos que a educação básica especialmente está tratada pela Lei número 12.796 de 2013 e que a educação básica ela é composta de dois grandes níveis, o nível fundamental e o nível médio, ok? A educação infantil gratuita às crianças de 5 anos de idade. O acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que estão em idade própria. E ainda é obrigação do Estado ofertar essa educação, tanto a fundamental quanto a educação no nível médio, para os alunos dentro do seu contexto. A lei ampara para que você possa se matricular mais próximo de sua casa possível. Eu quero destacar mais alguns pontos do título 3. Além dos padrões mínimos de qualidade que a lei assevera, é interessante nós falarmos sobre a obrigação dos pais e sobre a frequência. Veja só, é obrigação do pai, da mãe e do responsável matricular o seu filho. Então essa obrigação é da família. A família deve matricular o seu filho. Caso isso não aconteça, você pode ser enquadrado na lei, tá bom? Vamos dar continuidade. Se for comprovada a negligência, tanto dos pais quanto também das autoridades, o Estado pode ser autuado e também os pais podem responder por conta de não atender à legislação. Quero tratar de um outro ponto que eu acho bem interessante, que é sobre o artigo 7º. Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino público ou privada de qualquer nível, é assegurado o exercício de liberdade e de consciência de sua crença. O que isso quer dizer? Se o aluno ele é um adventista, por exemplo, de 7º dia e tem aula na sexta-feira e ele estuda à noite, para o adventista de 7º dia, ao entardecer, começa para ele o seu dia de guardar. Então, ele tem o direito de não participar da aula e ainda de não ser penalizado por isso. Caso ele estude na rede privada, não será cobrado dele nenhum adicional por conta dessa situação específica. Eu acho interessante esse ponto da lei. Comente aí você também a respeito desse dispositivo, tá certo? Agora a gente vai para o título 4º, que vai tratar da organização da educação nacional. O artigo 8º diz: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa. Cabe à União normatizar. Redistributiva, claro, para distribuir, e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Os sistemas de ensino terão liberdade
de organização nos sistemas da lei. Nós temos o sistema municipal, o sistema estadual e o sistema federal de educação. Depois nós vamos tratar sobre cada um deles. Artigo 9º. A União incumbe-se-á de, em primeiro lugar, elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios. O Plano Nacional de Educação será assunto para uma próxima aula. Na próxima aula, nós vamos tratar sobre o Plano Nacional de Educação, quando nós concluirmos os nossos estudos com respeito à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Os sistemas de ensino terão liberdade de organização, como eu disse, nos termos da lei. A União cabe elaborar o Plano Nacional, cabe também a ela organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos territórios, prestar assistência técnica e financeira, tanto aos estados, Distrito Federal e municípios, estabelecer em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e os seus um certo padrão mínimo. E nós temos, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular, que seria essa diretriz maior que norteia todo o sistema de educação. Coletar, analisar e disseminar informações sobre educação. Baixar normas gerais sobre cursos de graduação e de pós-graduação. Cabe ao Ministério da Educação fazer isso, e ele faz. Baixa normativas para oferta, criação, manutenção, como que diploma, quantidade de tempo para cada curso de graduação e de pós-graduação, tanto licenciatura, quanto bacharelado, quanto tecnólogo, tá bom? A lei é toda completa. Muito bem. Quero destacar aqui o parágrafo único. Deixa eu ir aqui para os estados. Eu disse o que cabia à União, né? Que é prioritariamente elaborar o Plano Nacional de Educação e estabelecer um certo padrão, como tem as diretrizes para o ensino fundamental, o ensino médio, aliás, a educação infantil, o ensino fundamental e ensino médio, e também um padrão para a educação superior. E nós temos todas essas normativas. Um exemplo para a educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio desse padrão é a Base Nacional Comum Curricular. Vamos para o artigo 9º. A União, como eu disse, incumbe-se-á de elaborar o Plano Nacional de Educação, está no artigo 9º, e o artigo 10º, o que cabe aos estados, né? A União, ela tem o poder e tem a responsabilidade, o poder de compor o Sistema Federal de Educação, elaborar os principais dispositivos legais para o funcionamento de todo esse sistema, oferecer para todo o sistema de educação norteamento e diretriz, e o Estado, o que compete a ele? Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema de ensino. Então, o Estado tem o Sistema Estadual de Educação. Normalmente, no caso do nosso estado do Ceará, nós temos a Secretaria Estadual do Ceará, Secretaria de Educação do Estado, a SEDUC, que é o órgão normativo, deliberativo e consultivo. E tem as subdivisões por cada região: Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação, as CREDES, 16, 17, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4.
No caso do município de Iguatu, está dentro da CRED 16. Também é de responsabilidade do Estado definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades. Como acontece, por exemplo, no município de Vaze Alegre, tem uma escola municipal que dentro dela oferta também o ensino médio. E aí o município e o Estado, cada um dentro das suas atribuições e responsabilidades, cooperam juntos para manter e desenvolver o ensino naquele espaço, tá bom? Parágrafo único, dentro desse artigo 10. Parágrafo único. Ao Distrito Federal aplicar-se-ão as competências referentes aos estados e aos municípios, tá bom? Os municípios terão as seguintes responsabilidades: organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais de seu sistema de ensino. Então, o município compõe o Sistema Municipal de Educação e cabe ao município prioritariamente ofertar a educação infantil e o ensino fundamental, como eu já disse anteriormente. Então, cabe a ele, só para reforçar, oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente às necessidades de sua área. Quer dizer, se o município ele desejar ofertar o ensino médio ou até a educação superior, ele terá que já ter suprido o sistema municipal de educação. Ele já terá que ter ofertado o ensino, a educação infantil e o ensino fundamental. Só assim ele poderá ofertar outro nível de educação. Tá bom? Isso é o que diz a lei. Artigo 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e aos sistemas de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar a sua proposta pedagógica. Então, existe uma certa independência das unidades escolares. Elas podem elaborar a sua própria proposta pedagógica. Por exemplo, o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico da Escola. Vamos para frente. Também cabe aos estabelecimentos promover meios para a recuperação de alunos com menor rendimento e articular-se com as famílias e com a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Cabe também a essa mesma unidade notificar ao Conselho Tutelar em relação sobre os alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido pela lei. Então, cabe à escola estar denunciando, digamos assim, aos pais quando estes não estão colocando seus filhos na escola e eles atingirem faltas acima de 30%. Caberá aos docentes, no artigo 13, participar da elaboração da proposta de ensino, ou seja, o projeto político-pedagógico da escola será elaborado junto com os professores. E, claro, cabe a eles ministrar as aulas, promover o desenvolvimento do educando. Artigo 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Primeiro, a participação dos profissionais da educação na elaboração da proposta pedagógica da escola e também a participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. As escolas, elas podem definir a gestão democrática,
mas nós temos uma dificuldade nos municípios. Ainda cabe aos municípios nomear o que a gente chama de prática tutelada. Cabe aos municípios nomear os gestores das escolas. O processo mais democrático acontece a nível de estado, quando participam da gestão da escola pessoas que são concursadas e passam por um processo de eleição da comunidade escolar, no sentido de que venham a atuar como diretor, coordenador, a parte da gestão da escola. No caso dos municípios, ainda cabe ao mesmo nomear por meio de portaria. Mas a lei já ampara que a gestão ela possa ser democrática, tá bom? Vamos para frente aqui. Você pode estar perguntando ao que compreende os sistemas de ensino que nós falamos aqui. Nós falamos sobre o sistema federal, sobre o sistema estadual e sobre o sistema municipal. Vamos ver cada um deles. O sistema federal de ensino compreende as instituições de ensino mantidas pela União. Então, todas as instituições de ensino mantidas pela União, elas fazem parte do Sistema Federal de Educação. As instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada